Que tal fazer um check-in com o seu bem-estar hoje? Esse é mais um episódio do RH em Movimento, um podcast do Well Hub. Aqui acreditamos na missão de fazer de todas as empresas uma empresa de bem-estar. E para fazer esse check-in conosco hoje, eu tenho o prazer de conversar com a Nádia Minami, diretora de Total Rewards na PepsiCo. Nádia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Maravilha. Nádia, olha, você tem uma vasta experiência, a gente estava conversando aqui um pouquinho, né, de integrar estratégias de recompensas que promovem não apenas o bem-estar, que é um dos nossos grandes tópicos, mas também impulsionam o ROI humano dentro da empresa. A gente vai querer discutir por isso, porque é muito importante. E esse será o tema do episódio de hoje. Eu sou o Paulo Crepaldi, PC, especialista em design de comportamento, e vou ser o teu host do episódio de hoje. Nádia, eu quero começar por aí. Como a PepsiCo, ela tem integrado o conceito de bem-estar em sua estratégia de Total Rewards? Perfeito. Bom, nós na PepsiCo a gente tem mais de 44 benefícios atualmente. E dentro desses 44 benefícios, a gente divide eles em alguns pilares. O primeiro pilar seria o que a gente chama dos benefícios que as empresas usualmente já praticam. Plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação e vale refeição. A gente tem programas que apoiam toda uma parte de flexibilidade. Então, a gente tem Short Friday para todo o público administrativo. A gente também tem o dia do aniversário livre. E para o público do frontline, que também não pode ter um Short Friday por conta de operação ou vendas, eles têm 3 dias a mais para tirar durante as férias. Outros benefícios que a gente tem, que aí sim eu considero super diferenciado, por exemplo, são para as mulheres ou para os homens que querem fazer ou o congelamento de ovos ou de espermatozoides, a gente também oferece a opção desse benefício. Olha que maravilha. E a gente tá conversando aqui, eu e a Nádia, a gente tem uma conexão, porque minha esposa trabalha lá na PepsiCo, eu sei muito bem de muitos desses benefícios que a Nádia vai trazer aqui. Eu vou cobrar a Nádia aqui disso aqui, tá bom? Mas, Nádia, quais são os principais componentes dessa integração que tem mostrado impacto positivo, tanto para os colaboradores quanto para a empresa? Para os colaboradores, o que a gente tem feito, tá? A gente faz uma pesquisa a cada 2 anos para poder entender quais são as necessidades, preferências e fatores de engajamento deles. Dentro disso, a gente vem desenhando toda uma estratégia pensando em que, poxa, qual que é a necessidade do Paulo? O que faz ele ficar? Quais são as preferências? E o que realmente ele precisa para que ele tenha um melhor bem-estar? Individualizado, você está falando, é isso? Não chega a ser individualizado, porque eu não vou conseguir olhar para o Paulo em específico nesse momento, mas a gente vem desenvolvendo benefícios por grupos. Um próximo, aí, né, acho que olhando aí mais para o futuro, a curtíssimo prazo, eu diria, sim, é o Paulo poder falar, olha, Nádia, eu prefiro um plano de saúde, eu prefiro um vale de refeição um pouco melhor. Não, ao invés de eu ter meu auxílio carro, eu quero utilizar esse auxílio carro para melhorar o meu plano de saúde. Então, é nisso que a gente vem pensando. Perfeito, maravilha. E como a PepsiCo tem adaptado? Então, isso é muito interessante, você já está trazendo isso, mas eu quero entender como que aí adapta isso para atender esses clusters que vocês falaram que criam em diversos, porque aí você tem diversos níveis hierárquicos, são regiões diferentes. Na PepsiCo a gente está falando Brasil, né? Como é que vocês fazem para adaptar esses clusters aí? Hoje ele já está adaptado, na verdade. Hoje os nossos benefícios eles são separados por níveis que a gente fala, né, por grupos de funcionário e por região. Que nisso, na verdade, eu particularmente, Nádia, eu considero isso básico, né, que você consegue conceder de acordo com a localidade, de acordo com a região, quais são as necessidades de cada funcionário. E aí você tem fábrica, você tem escritório, tem gente que está na rua, né? É isso, né? E aí a ideia é que no futuro, não eu, como empresa, tome essa decisão, mas que você possa fazer a sua melhor gestão dos seus benefícios. E isso é sensacional, né? Nádia, eu queria que você compartilhasse então um pouquinho de exemplos específicos de como que a PepsiCo tem medido o retorno sobre o investimento humano relacionado a essas iniciativas que a gente está discutindo aqui. Tá. Isso, na verdade, ela faz toda parte de uma estratégia de remuneração e benefícios que a gente tem dentro. O que a gente tem feito? Eu tenho olhado dentro de uma matriz de esforço e investimento, quanto que eu preciso e qual que é o retorno que eu vou ter dentro desses benefícios. A gente mapeou nossos 44 benefícios, aí falando especificamente em unidade de benefícios, para eu poder entender as movimentações ou mudanças que eu faço, qual é o retorno que ele vai me trazer, qual que é o custo que eu preciso para isso e quanto tempo vai me levar para implementar, né? E dentro disso, ele está baseado em todos os indicadores. Então, vou te dar um exemplo. Sinistralidade do plano de saúde, né? Que eu estava até conversando com Bala até agora.
uma dos meus desejos, qual que seria, né? A gente tem um plano de saúde hoje que a gente considera de um nível bom, né? Que consegue atender, na verdade eu acho bem bom, que a gente consegue atender, excelente, você como usuário, que a gente consegue atender as necessidades dos nossos funcionários. Só que dentro disso eu tenho uma sinistralidade que está crescendo. Como é que eu faço para que essa sinistralidade eu tenha uma melhor gestão com ela, oferecendo outros benefícios em que eu consiga tirar toda essa pressão do meu plano de saúde, né? Então, desde a pessoa conseguir ter um plano, utilizar melhor um Gympass, desde ela conseguir ter um plano, talvez, de mental health, que apoia ela a ter uma terapia externa e não somente dentro do plano. Então, é esse tipo de discussão que a gente vem tendo. Uhum. E é incrível você trazer esse ponto, Nádia. E olha só, para quem está acompanhando essa série de episódios aqui do RH em Movimento, não é a primeira vez que a gente ouve falar desse assunto da sinistralidade. A gente já discutiu, então a gente está percebendo que vem sendo uma dor recorrente das organizações. E aí eu acho, Nádia, eu queria até que você tocasse no ponto, eu acho que isso tem muito a ver com o tópico de bem-estar corporativo, que pode auxiliar nisso, né? Não, eu acho que hoje o que aconteceu e aí vou contar um pouco de dados, né? Eu não sou uma expert nisso, mas o que vem acontecendo com o nosso plano de saúde? A inflação médica está super alta, né? Quase uns 25% para crescimento. A gente tem toda uma pressão, né? Que a nossa inflação também vem crescendo junto com isso e o reinvestimento sobre isso para a companhia é muito alto, né? Com base nisso, a gente precisa toda uma parte de reeducação, desde a utilização de você, Paulo, como dependente, né? Como é que o Paulo pode utilizar melhor o plano de saúde, como também se aproveitar de outros benefícios. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um plano de check-up. Se todos os meus executivos efetuarem check-up, eles não vão precisar fazer esses exames adicionais dentro do plano. Como é que eu começo a tirar essa pressão da utilização de dentro do plano através de outros programas? Se você vai numa academia todo dia, provavelmente o seu nível de saúde ele também vai melhorar com isso. A sua alimentação acompanha. Então é um pouco disso que a gente vem trabalhando. E eu acredito que aí vem essa importância da parceria com o L-Hub também, né? Porque vai trazer esses outros benefícios intrínsecos que você está citando aí, nesse olhar holístico para o bem-estar. Hoje a gente já tem a Gympass, né? A Gympass a gente tem uma parceria longa com eles já. O L-Hub, a gente está em um momento de discussão para conseguir fazer essa integração, em que eu tire toda uma pressão, talvez, aí de um plano de saúde para a utilização de terapias, para uma melhor utilização aí no plano de terapias psicológicas. Nádia, e isso impacta, por exemplo, em decisões estratégicas da empresa? Ou, por exemplo, vocês têm usado esses tipos de dados, olhando, você falou que tem essa mensuração do ROI, esse dado depois é observado e é tomada uma decisão em cima disso? O que a gente tem feito, né? Eu, como área, a gente começou desde o ano passado uma estratégia de start-stop contínuos. Dentro dessa estratégia de start-stop contínuos, eu comecei a mensurar... Ou seja, o que começar... o que continuar e o que parar, né? É isso. E dentro disso, né, do que eu começo, do que eu paro e o que eu continuo, quais são os meus indicadores atuais? Então, a gente fez todo um levantamento de sinistralidade de plano de saúde, utilização de check-up, utilização do próprio, né, Gympass, que a gente já tem hoje, o L-Hub, utilização também de programas de crônicos e programas de gestantes que a gente também tem. Crônicos de doenças crônicas, doenças crônicas, que hoje são os grandes ofensores também, né, do plano de saúde e também até dos programas de gestante. Então, hoje a gestante na PepsiCo, a partir do momento que ela já sabe, ela tem todo um benefício, desde a isenção de coparticipação, como também extensão do período de maternidade. Com base nisso, a gente está começando a entender quais são de todos esses benefícios, qual que é o nível de utilização? Meu nível de utilização, não sei, é 50%. Desses 50%, qual que é a minha meta? A minha meta é 75%. Mas por que eu tenho essa meta? Poxa, através dessa meta, provavelmente eu vou baixar meus índices de absenteísmo. E essa meta vem de vocês? É isso só para a gente entender, porque eu achei interessante. Vocês estabelecem uma meta para cada um desses benefícios e quanto isso está sendo tido, é isso que você está me falando? A gente está bem próximo da área de saúde, né? Então hoje a gente tem uma área de saúde liderada aí por Dr. Léo, né? Que é o nosso médico da saúde. E dentro disso a gente está mensurando junto com ele quais são os meus índices ideais para utilização, mas isso muito baseado em histórico e onde a gente deseja chegar como empresa para ter uma estratégia de curto e médio prazo. Uhum. Perfeito, que sensacional. Na sua visão, Nádia, quais são essas tendências emergentes em Total Rewards para potencializar ainda mais o bem-estar e aí, lógico, o ROI Money? Eu vejo de dois lados, né? Acho que tem a tendência, primeiro, dos meus funcionários, da pessoa em si. Então, assim,
cada um deseja para ele, né? O que eu quero, o que o Paulo deseja como funcionário, quais são as necessidades dele. Para mim, conseguir cada vez mais atender a necessidade de acordo com a sua expectativa, eu acho que vai me ajudar você em engajamento e retenção. E explica um pouquinho, é uma pesquisa que vocês soltam todo o tempo, é um teste, como é que vocês têm feito isso? A pesquisa a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, você vai me falar, olha, essas aqui são as minhas preferências, essas são minhas necessidades, esses são meus fatores de engajamento. Para todos os colaboradores? Para todos. E o mais interessante que eu posso te dizer, o que é? Quando a gente começa a separar isso, tem grupo de mulheres, grupos dos meus high potentials, grupos dos meus homens casados com filhos, as necessidades de cada grupo são diferentes. Que são esses segmentos que você falou que vocês... Legal, esse é um, tem mais. E tem o outro que é o olhar para a empresa. Que eu acho que agora, sim, o olhar da empresa, cada vez mais, ele tem um olhar de produtividade. E aí, não é eu, Nádia, falando aqui como PepsiCo, né? Eu acho que nós, como profissionais de Total Rewards, cada vez mais a gente tem que entender um pouco de quais são os benefícios que eu estou oferecendo, qual é o custo que isso tem e qual que é o retorno que eu estou trazendo para a empresa. Então, é através dessa estratégia de começar, continuar e parar, em que eu preciso definir dentro desse todo hall de benefícios o que me gera maior retorno. Uhum. E Nádia, eu queria entender, né, como é que vocês se preparam, o que a PepsiCo tem criado para se preparar para adotar essas tendências e principalmente garantir que vocês continuem na vanguarda. É isso. Bom, como para olhar e para frente, né, a gente... é muito interessante falar sobre isso. Beneflex não é um tema novo, né? Então você já deve ter estudado um montão, não é um tema novo. Mas se você for mensurar quantas empresas hoje conseguiram implementar, são pouquíssimas. Então, sim, a gente está numa tendência, uma discussão fortíssima de implementar a Beneflex. E uma outra também, né, que aí, né, por isso também dos motivos de estar discutindo, é ter uma parceria aí com a Hub para começar um programa de mental health. Na questão desses desafios, a gente até discutiu isso, Nádia, né? No seu ponto de vista, com a tua experiência, por que é tão desafiador o Beneflex para as empresas? Para mim, o Beneflex hoje, né, que ele é um assunto que não é antigo, né, que a gente já vem discutindo há muito tempo. Qual que é o grande ponto? Todas as empresas hoje já oferecem uma gama gigante de benefícios. Quando você já passa a oferecer isso para o funcionário, a gente tem toda uma parte de legislação, uma parte de impostos no Brasil. Você quer oferecer essa flexibilidade, que ele possa trocar uma coisa por outra, a nossa legislação às vezes não nos ajuda muito. E tem uma questão também de incentivo fiscal por trás. Então, quando eu olho isso muito mais para processos. Quando eu vou para o olhar do funcionário, tem uma discussão bem forte do nível de maturidade para ele escolher seus benefícios. Então, uma vez que eu tomo uma decisão, né, estou dando aqui um exemplo, de fazer um downgrade no meu plano de saúde, será que daqui a um ano, se eu precisar, tá tudo bem, eu tenho um plano menor do que eu já tinha escolhido versus do que a empresa tinha me oferecido? Então, a grande discussão tem tanto uma parte de legislação, tem a parte do funcionário e tem uma parte de processo. Para operar isso, é uma cadeia gigante aí que você precisa fazer toda uma parte. Nós estamos falando de quantos colaboradores, Nádia, para operar isso daí? Hoje a PepsiCo, como funcionário, nós temos mais ou menos 12 mil funcionários, mas para fazer a implementação disso, eu tenho toda uma área de Total Rewards que está localizada no Brasil e também toda uma área que também fica na região que nos apoia a parte de operacionais. Maravilha. 12 mil colaboradores. Não é nada fácil esse trabalho, né? Nada fácil. E Nádia, eu queria entender, né? Você, com essa experiência sua, fazendo parte da equipe de Total Reward, como é que você cuida do teu bem-estar? Eu até estava brincando com o pessoal da Hub aqui do Gympass. Eu sou como eu posso me definir melhor? Eu adoro uma academia, então eu malho 7 vezes por dia. Eu sou heavy user da Gympass Hub. E acho que para mim isso foi uma consequência. Eu comecei cuidando da parte mais física. Depois disso, a minha parte de alimentação, ela também segue fortemente. Então eu tenho um cuidado maior, vou numa nutricionista, faço acompanhamento com base nisso. Terapias, hoje eu não faço ela formalmente, né? Mas eu tenho um vínculo muito grande com família e com amigos que me apoiam muito. Então, acho que esse equilíbrio de pratos, né, que eu tenho hoje, tanto da minha saúde física, da minha saúde alimentar e também da minha parte, que eu diria, essa parte mais familiar, amizade, me ajuda bastante. E vocês têm visto, assim, vocês gostam bastante de dados, você está me apontando isso, mas você tem visto o impacto de tudo isso no bem-estar corporativo? Ou seja, dá para notar, isso é visível? Eu
Eu tenho a percepção que sim. Todas as vezes que a gente começa um novo programa, né, ou a gente reforça alguma coisa que a gente já tem, isso é como se fosse uma cadeia, né? Então, anualmente a PepsiCo tem um programa que a gente chama de Moving for Good, que é um programa nada mais que, através dos seus passos, a gente faz uma doação. Esse ano está sendo para uma comunidade carente na África, que é um programa global. Só que muita gente, por exemplo, quando eu montei minha equipe lá atrás, você faz um incentivo, porque todo mundo, né, adora uma competição. Então, dentro do grupo, a gente começava, e aí, você vai fazer exercício hoje? Cadê seus passos? O ano passado foi super interessante, tinha uma pessoa da minha equipe que ela começou a malhar por conta disso, fazer exercício, porque tinha essa mini ajuda, vamos dizer, mini colaboração, que todo mundo, incentivo que todo mundo fazia, e depois disso ela não parou mais. Então, eu acho que traz pegou o gosto e foi. E foi. E continua. Então, olha que interessante, né, Nádia? Então, assim, é um impacto positivo, né, gerado através de uma ação de vocês, né, que gera um impacto numa pessoa e aí ela cria um hábito. É isso que você está me falando, né? Que ela criou um hábito e isso provavelmente impacta toda uma comunidade, né? Pô, que super interessante. Bom, gente, chegou aquela hora que é a hora do nosso check-in. Nádia, na sua opinião, qual é o futuro do bem-estar corporativo? Olha, o futuro para mim, bem-estar corporativo, é a gente continuar tratando, né, o funcionário como uma única pessoa, indiferente se ele está no seu âmbito profissional ou pessoal. Sem divisões, você está me falando. Sem divisões. E você começar a olhar ele como uma única persona. Quando eu passo a olhar ele como uma única persona, em que se ele tiver as duas balanças, tanto pessoal e profissional, alinhada, provavelmente esse bem-estar corporativo ele vai vir. Ele vai vir através de resultados, com uma maior produtividade, uma maior performance. E como eu, como área de TR, posso apoiar nisso? Poxa, através de programas de benefícios, através de te apoiar em incentivos a atividades físicas, a atividades de programas que apoiam a sua saúde mental. Porque no dia a dia a gente sempre vai ter a pressão, né, pelo que acontece. Então, como é que a gente consegue apoiar isso como área e também como profissional? Por isso que aqui, Nádia, no Well Hub, a gente gosta muito de falar de harmonia entre vida pessoal e profissional, né? Porque há um dia, há uma semana que a tua vida profissional tá mais à frente do que a vida pessoal e assim vai. Então é você criar essa harmonia para fazer isso de uma maneira harmonizada, né? Maravilha! Olha só, gente, e assim encerramos mais um episódio do RH em Movimento, um podcast do Well Hub. Foi sensacional contar com a sua presença, Obrigada. Nádia, trazendo para a gente um pouco dessa experiência, a estratégia de Total Rewards, como que a PepsiCo tem aplicado isso para olhar o bem-estar dos colaboradores e para o ROI humano. Eu espero que vocês se sintam inspirados a continuar essa jornada de crescimento, tanto profissional quanto pessoal. Nádia, muito obrigado. Obrigada. Maravilha, gente. Olha, e lembrem-se, se você ainda não é cliente Well Hub, fale com um de nossos especialistas em bem-estar. O link vai estar aqui na descrição do episódio, ou se você estiver acompanhando pelo YouTube, vai aparecer aí o QR Code na sua tela. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou do episódio, compartilhe e continue conectado conosco para mais conversas que inspiram. Até o próximo check-in com seu bem-estar.